shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prinz, morei aqui do canal, e hoje é quinta-feira. Quinta-feira nós temos o estudo de um pedacinho da Torá. Estamos atualmente estudando alguns números, né, números que estão aí nos 5 livros da Torá, e no momento, como nós estamos no período de estudo do livro de Shemot, estamos trazendo alguns números do livro de Shemot. Então, espero que você tenha assistido os outros vídeos, espero que você esteja acompanhando bem as explicações, os números que aparecem, as contas que eventualmente a gente coloca, e caso você tenha alguma dúvida, né, não se acanhe, pergunte aí no chat, pergunte nos comentários, mande e-mail, que a gente está sempre disposto a mostrar, a ensinar um pouquinho mais e até, muitas vezes, por que não, aprender, né? Porque as perguntas sempre nos trazem algum entendimento, algum motivo para raciocinarmos, meditarmos, pensarmos, né? E descobrirmos novos caminhos. Então, sempre é importante, né? Sempre é importante a tua participação, o teu comentário, a tua pergunta, a tua dúvida, para que a gente possa cada vez mais trazer, né, trazer mais estudos para você. Então, abra o teu coração para a gente poder hoje dar continuidade ao que já vínhamos trazendo até a semana passada. Na semana passada, nós só um segundo aqui, nós vínhamos falando, né, da Escritura. Nós chegamos ao ponto em que chegamos num número do calendário lunar, do calendário solar, que estão embutidos nos dois censos. Então você vê que o Sol e a Lua são motivos para estudo, não um estudo divinatórios, né, para a gente adivinhar o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, não, mas para estudar esses astros que são importantes para a nossa vida na Terra, né? A Terra, a nossa vida na Terra, ela depende desses dois astros, do Sol e da Lua, né? Se o Sol fosse um pouquinho maior, um pouquinho menor, se a Lua estivesse um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais distante, se os períodos de translação da Lua em torno da Terra e da Terra em torno do Sol fossem diferentes, a vida na Terra não seria possível do jeito que é, né? Então, o Eterno, quando colocou os luminares, ele colocou de forma que a gente tivesse informação, que a gente tivesse condições, características desses dois astros para que houvesse uma vida na Terra e uma vida inteligente, né? Não, além da vida animal, da vida vegetal, nós tínhamos condições de ter a vida com inteligência, né? Então são muitas variáveis que entram para que o planeta Terra tenha uma vida, né? A ciência já mostrou isso. E o Eterno colocou esses corpos, o Sol e a Lua, com características especiais. E os números associados à Escritura, que nos remetem ao Sol e à Lua, são fantásticos, né? Nós vimos, então, que tanto o primeiro censo, o primeiro e o segundo, que foram praticamente seguidos, né? Aquele primeiro censo nos traz o calendário lunar, e o segundo censo, quando o povo já está entrando em Canaã, atravessando o Iardém, se é feito um novo censo. Então, a gente percebe aí que houve uma variação, e essa variação está muito associada com o calendário, né? Com os calendários. Nós isso finalizamos o último estudo nesse ponto. Hoje eu quero trazer para vocês um estudo, né, que nós vamos começar hoje, porque o tema é bastante extenso, espero conseguir abordar mais coisas com vocês justamente desse próximo estudo, que é a porção 19 do estudo anual da Torá, que é justamente a porção Trumá, né, a porção
contribuição. E aí vão ser dados, o Eterno vai pedir, né, que as pessoas contribuam com itens bem específicos, né? E esses itens têm uma relação muito grande com a nossa vida nesse mundo. E justamente vão aparecer aí muitos números, né? Dimensões, pesos, materiais, os nomes dos materiais, que é justamente os temas que nós estamos abordando, os números. Né? E aí isso vai entrar no estudo do Mishkan. Então nós teremos aí os próximos capítulos a partir do capítulo 25, nós teremos, no capítulo 25 de Shemot, nós teremos o estudo da construção do Mishkan. Né? Então vamos observar um pouco das datas, né? das datas associadas ao Sol, à Lua e às estrelas. Então vamos associar isso com o que a Torá nos traz da construção do Mishkan, ou de como se chegou a essa construção do Mishkan. Né? Então nós temos aqui, né, vamos ver como Adonai se relaciona primeiro com os Ivri, né, os hebreus, né, aquele primeiro povo descendentes de Ever que manteve a língua original. Esse povo vai se desenvolver, vai se multiplicar, vai crescer e vai chegar no povo israeli, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Existem mais Ivri, hebreus, né, do que os israelitas. Existem muitos outros que são descendentes de outros filhos de Ever, né, de Ever, que deu origem ao povo Ivri. E depois, finalmente, né, quando há o período de reis, que os reinos se separam, há dois reinos, né, e uma grande parte dos israelis são feitos prisioneiros, são feitos servos na Síria e se espalham. Né? O domínio assírio foi muito feroz, porque ele fez com que homens israelis casassem com mulheres de outras nações, homens de outras nações se casassem com mulheres israelis, e aí misturou todo o povo, e esse povo então ficou perdido, essas ovelhas se perderam, né? E hoje a gente não tem esse povo. O único povo que restou, que mantém a sua estrutura original, que juntou-se ainda uma parte do povo de Menashe, os Levii, né? Esse povo é o povo Yehudi, judeu, né? E Yehudá, a tribo de Yehudá, e Yehudi é o povo Yehudi é o povo judeu, e Yehudi é um judeu, e Yehudim, dois ou mais, ou Yehudi, né, com o plural apenas com o i, né, se representando aí o povo judeu. Então nós vamos ver por que esse povo, né, é tão privilegiado, por que esse povo permanece até os dias de hoje, por que esse povo permanecendo levanta nos outros povos muita ira, muita disputa, muita inveja, porque esse povo foi o primeiro povo a ouvir que Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai, o nosso Elohim, Adonai é único. Então esse povo é o povo que ouviu isso. Né? E nós temos esse texto narrado por Moshe no capítulo 6 de Devarim, o último livro da Torá. No capítulo 6, então, Moshe representa as 10 maravilhosas palavras que nós vimos recentemente e também nos coloca que não devemos esquecer isso, não devemos esquecer que Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai é um. E né, esse povo, com isso, ele traz dentro de si esses dois ensinos, esses dois mandamentos básicos, né, que levam esse povo à frente, mesmo que nem todos os erros de hoje, e nem todos eles confiam no Eterno, mesmo que todos eles não estudem a Torá, mesmo que todos eles não, não carreguem essa vontade dentro de si, eles
dentro da sua história, dentro da sua cultura, e eles têm esse ensinamento, né? Que é justamente as duas mitzvot que caracterizam as duas tábuas, né? A primeira tábua, aquela tábua que é a nossa relação com o Eterno, que diz: Ve'ahavta et Adonai Eloheicha, e amarás o teu Adonai, o teu Elohim. Ve'hol levavcha u'mehol nefshecha u'vehol meodecha, em todo o teu coração, dentro do teu coração. O verrol nefshecha, com toda a tua alma e em todo o teu muito, em toda a tua capacidade. E a segunda tábua, nossa relação com o nosso próximo, que diz: Ve'ahavta lereaha kamorra, e amarás o teu irmão, o teu próximo, como ti mesmo. Então, nós temos aí que esse povo, né, ele permanece na Escritura, ele é citado na Escritura, ele tem uma responsabilidade muito grande na Escritura, justamente porque é o povo que traz isso dentro dele, né? É o povo que reconhece isso, mantém isso. E essa confiança no Eterno que se iniciou lá com Abraão, deu origem ao nosso povo atual, né? A população toda do mundo atualmente, ela é muito influenciada por esse pensamento, apesar de que alguns desvios, alguns escolhem outros deuses, alguns são idólatras, alguns não querem saber nada com o Eterno, não querem ouvir o Eterno, mas já ouviram, já pensaram no assunto, alguns pensaram e resolveram seguir, outros pensaram e resolveram não seguir, mas não importa. Hoje a nossa comunidade mundial, ela, né, ela tem dentro de si esse germe que precisa brotar, que precisa produzir frutos. E esse fruto, em alguns está sendo produzido, em outros não, lamentavelmente não. Né? E essa frase também, né, esse sentimento influenciou as três grandes religiões do mundo atual. Né? Elas pegaram os ensinamentos da Torá, né, e adaptaram essas instruções, os ensinamentos da Torá, e fizeram o quê? Né? Criaram em cima disso os seus dogmas, suas bases dogmáticas são todas oriundas da Torá, dessas três grandes religiões, que sejam o judaísmo atual, né, com todas as suas correntes, o cristianismo com todas as suas vertentes, e o islamismo lá com todas as suas vertentes também. Né? Foram feitas adaptações pelo ser humano e algumas seguem mais de perto, outras um pouco mais longe, mas todas elas têm por base, né, esse ensinamento que vem de Ever, né? de Ever que vem esse pensamento. Então, vamos ver agora, né? Vamos ver como os luminares e as estrelas têm um papel muito importante sobre o ser humano. Não o papel que você muitas vezes vê no jornal, em análises astrológicas, nada disso, não é o objetivo do nosso estudo entrar por esse caminho, mas justamente no caminho que é trazido na Torá. Né? Então nós vemos no capítulo no verso 16 do capítulo 1 de Shemot, de Bereshit, na criação de todo o universo e todas as coisas que estão nele, né, e dos seres vivos, nós temos um momento da criação, né, dos luminares. Viasá Elohim et Shinei ha-meorot. E fez Elohim os dois grandes luminares. Et ha-meorot Hagadol, e o luminar maior, né? E o luminar maior, Lemen Shelet Hayom, para governar o dia. Ve'et Hamaor Ha-Katon, e o luminar menor, Lemen Shelet Halayla, para o luminar menor para governar a noite. Ve'et a
Kohanim. Kohavim, desculpe, eu sempre confundo aqui o Kohavim com Kohanim. Kohavim, as estrelas, né? Então, o Eterno, no quarto dia, ele colocou no céu o sol, a lua e as estrelas. E ele estabeleceu que o sol e a lua eram para governar sobre o dia e a noite, né? E para marcar os tempos, as festas do Eterno. Mas os tempos, né? E dias e anos. Então, todos os tempos são marcados pelo sol e pela lua. E aí nós temos os dois calendários, né? Então, nós vamos perceber, né? Vamos tirar daqui um encaminhamento para esses estudos que nós estamos fazendo no livro de Shemot, né? Porque todos os ensinamentos da Escritura estão interligados. Então vamos ver, né? Vamos ver aqui no livro de Shemot, logo no início, né? No meio mais ou menos, nós temos aí o calendário, como nós finalizamos no último estudo, né? O primeiro censo, logo depois da saída de Mitzrayim, né? É feito um censo de todos os homens. Como é que era feito o censo? Cada tribo mandava lá 2 homens com um shekel, cada homem tinha que pagar meio shekel para o imposto, então se somava tudo e se sabia quantos homens havia, homens acima de 20 anos havia em cada tribo, né? Somando aqui esse número 603.550, onde nós tiramos aqui o 355, que é o número de dias do calendário lunar, né? Sempre lembrando aqui os números sempre muito redondinhos, né? Nós temos aqui um número com dezenas, a tribo de Gad, mas todos eles com o número de unidades zerado, né? Um número muito redondo para ser algo, né? Para ser algo muito coincidência. Por que não é aqui 45.651, 40.498, né? O Eterno nos dá esses números justamente para a gente pensar em cima deles, né? Esse número de pessoas que havia não era à toa. E nós temos também, no segundo censo, já às portas de Canaã, nós temos um segundo censo, onde, né, nós tivemos um período aqui de gestação do povo, né, um período aqui em que o povo foi criado, o povo foi unido, desenvolveu seus laços de fraternidade, né? E a partir desse momento eles saem de Mitzrayim como nascendo de Mitzrayim e vão passar por um período grande de readaptação para o mundo futuro, né? Que é onde eles vão agir na terra que o Eterno separou para eles, uma terra especial, uma terra que mana leite e mel, né? Então nós temos aqui o número 730, né? 730, se você lembra bem, o ano solar tem 365 dias, tem os quebradinhos, mas vamos ficar só com o número inteiro. 365 vezes 2, nós temos aqui os 730. E nós temos que 365, né? 365 dividido por 2 dá 182, praticamente um décimo desse número aqui, que nós também já falamos sobre ele. Agora, se você lembrar, quem foi o primeiro homem que confiou realmente no Eterno, né? Tirando Adão, que falava com o Eterno todos os dias, depois teve um, né? Teve um que se dedicou totalmente ao Eterno e a Torá diz que andou com o Eterno, Hanor, né? Hanor foi esse homem, e Hanor viveu 365 anos de vida. Então, nós temos aí o calendário solar ligado ao nome de Hanor. E 182 foi o ano que seu filho Lamer teve aquele que foi o responsável pelo ressurgimento do ser humano, ou seja, pela continuidade do ser humano na face da Terra, que foi justamente Noar, né? Quando Noar nasceu, seu pai Lamer tinha
182 anos. Então você vê que esses números não aparecem assim do nada, né? Quando você lê um número assim e acha bonitinho, você não vê que tem uma relação entre todos eles. Vamos olhar como o Yehudi, o povo Yehudi, se coloca no mundo atual. Hoje nós temos no mundo atual 8 bilhões de pessoas. Né? 8 bilhões de pessoas parece um número estranho para você, mas eu vou te dar aqui a notação científica. Na ciência a gente não fala bilhões, a gente não gosta muito de falar de muito zero. Então a gente coloca aqui o número 10 elevado à nona. 10 elevado à nona significa 10 vezes 10, 9 vezes. Né? Então são 10, 100, 1000 e vai crescendo esse número. Ou se você está acostumado aí na área de informática, 10 à nona significa giga. Né? Então a gente pode dizer que nós temos no mundo hoje 8 pessoas. É igual o seu telefone aí que tem 8 gigabytes, alguma coisa assim, né? Então, nós temos esse número que está dizendo exatamente isso, 8.000.000.000 pessoas. Né? Quando a gente fala em pessoas, certamente aqui já está variando, já tem números a mais aqui desde que foi feito o censo, mas é basicamente esse número. Então, vamos ver a população Yehudi. São 9,8 milhões de pessoas, ou 9,8 vezes 10 a 6. Né? 10 a 6, 9,8 mega pessoas. Então, giga é 10 a nona, mega é 10 a 6. Né? Qualquer coisa, gigabyte, gigahertz, megawatt. Né? Então, tudo isso está se representando esse númerozinho 10 aqui com essa potência. É assim que a ciência usa, né? Para facilitar, em vez de escrever tudo isso aqui, escreve isso, 9,8 vezes 10 a 6, ou então 9,8 MP, né? Megapessoas. O que significa esses 9.800.000 pessoas em relação a esse outro número aqui? Se a gente dividir, né? Se a gente dividir e multiplicar por 100%, a gente tem um valor aqui de 0,12%. Ou seja, esse povo que incomoda tanto na face da Terra, incomoda tanto as nações, ele representa 0,1%, ou seja, não é nada. No Brasil, né? No Brasil, esse número é menor que o número de pessoas no estado do Rio Grande do Sul. Né? O Brasil tem, no último censo, nós temos aí que em São Paulo é o maior número de pessoas, mais de 40 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Depois vem Minas Gerais, Rio de Janeiro com 16 milhões, a Bahia uns 14 mais ou menos, depois o Paraná com 11 e pouquinho, o Rio Grande do Sul com 10 milhões e meio de pessoas. Então você vê que o povo israelita, né, apesar da área do país ser menor que o nosso estado de Sergipe, né, o povo, a população é bastante densa, né? Bastante densa, e é ainda menor que o número de pernambucanos. Então você vê que é um número muito pequeno de pessoas para incomodar tanto, né? Mas incomoda justamente porque é esse povo que traz, né, que traz esse norte, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Eles pensam nisso todos os dias, tem uma conexão muito grande, né? Muito grande com o Eterno. E na área de aplicação desse povo, onde esse povo, o que esse povo faz, como é que esse povo se dedica ao resto da humanidade. É aí que incomoda bastante, né? Incomoda bastante porque se você for olhar agora, esse pouquinho de gente, esse tiquinho de gente, como a gente diz lá em Minas, esse tiquinho de gente, né, quando a gente associa com o número de prêmios Nobel entregues desde o ano de 1901, o prêmio Nobel foi criado por um cientista que doou toda a sua fortuna para que todo ano, acho que é na Noruega, né, todo ano o criador da dinamite, né, Nobel, né, ele quis que a sua fortuna fosse
usada todo ano para premiar aquelas pessoas que se destacassem nas áreas de ciência, nas áreas da medicina, aqueles que se envolvessem com o desenvolvimento intelectual do ser humano, conhecimento do ser humano. Então, tem prêmios para a paz, literatura, química, física, a medicina e a economia. Todas as áreas, né? Todas as áreas importantes para o ser humano. A paz entre os seres, a literatura, ou seja, a comunicação entre os seres, a ciência, o desenvolvimento da ciência química e a física, que são a base do desenvolvimento tecnológico, a medicina, ou seja, a saúde humana, e a economia, né, a manutenção das reservas, dos bens, tudo isso. E até o ano passado foram agraciados 850 pessoas, né, 850 cientistas receberam esse prêmio, né, esse prêmio que foi criado, então, né, em 1901. E os Yehudi receberam 150 prêmios desse em várias áreas, né? Ou seja, se a gente colocar isso aí em percentual, dá 21%. Então, 21% para um tiquinho de gente, ou seja, 0,12% da população mundial recebeu 21%, né, de todos esses prêmios. Ou seja, isso tem um valor muito grande. Por quê? Porque indica que esse povo que se dedica ao eterno, que estuda desde pequeno, que implementa na sua educação o ensino, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da sabedoria, o desenvolvimento do conhecimento da Torá, esse povo alcança. Né? Imagina se os outros 99,88% dos seres humanos se dedicassem ao, ao eterno, se dedicassem ao desenvolvimento do conhecimento como povo erudito. Imagina onde a gente estaria hoje em termos de desenvolvimento científico, desenvolvimento social, enfim, nós estaríamos, né, nós estaríamos anos-luz lá na frente. Mas, infelizmente, em vez do povo das nações se espelharem no povo israelita, no que eles mostram de bom, as nações preferem, né, sufocar esse povo, perseguir, machucar, enfim, assassinar muitas vezes durante a história. Nós vimos isso. Nós vemos que o povo, a ignorância, né, a ignorância que faz com que, em vez de se espelhar no que funciona, no que dá certo, vamos tentar fazer com que o outro seja ignorante como nós. Né? Então é isso que tem que mudar, precisa se mudar para que a gente possa realmente evoluir intelectual, emocional, socialmente. Né? Também nós vemos aí que os Yehudi ocupam as 10 posições mais privilegiada daquelas pessoas mais ricas dos Estados Unidos, por exemplo, a nação mais rica hoje sobre a face da Terra, né? 10 deles, 10 dos 50 são Yehudi. Por quê? Porque esse povo se dedica, esse povo conhece ao Eterno, esse povo se desenvolve tecnologicamente, intelectualmente, e aí consegue, então, realizar grandes feitos. E no índice global de inovação, ou seja, esse índice global de inovação, ele pega os países, 132 países mais bem posicionados no ranking mundial e analisa as tendências globais, né, mais recentes e que envolvem tecnologia e inovação. Então, os povos que mais investem em desenvolvimento de melhores condições de vida, desenvolvimento de tecnologia, de desenvolvimento de ciência, né, que são 132 países. Né? A nação Yehudi ocupa a 14ª posição. E o Brasil está lá atrás. Né? O Brasil está praticamente no meio dessa história toda, aí, um pouquinho menos do meio, né? Desses 132 países, a 49ª nação. Então você vê que se todos se espelhassem no povo Yehudi, se todos quisessem olhar para o Eterno, ouvir que o Eterno é o nosso Elohim
e que o Eterno é um, né, certamente todas essas nações estariam lá brigando pelo primeiro e segundo lugar, estariam todas lá na frente. Né? Então você pode consultar isso, estou deixando aí as fontes para você consultar esses relatórios, né, e, e verificar essa posição no nosso mundo atual. Mas por que eu estou falando isso? Né? Eu estou falando isso justamente para a gente poder estudar como, né, como isso tem a ver com a criação do mundo, com o Sol, com a Lua e com as estrelas. Vamos voltar lá, então, aquele verso 16 do capítulo 1, né? O verso 16 do capítulo 1, que o Eterno diz que criou, né? Colocou os dois grandes luminares e as Corravim, né? As Corravim que aparecem aqui no final do texto, quase sem muito alarde, aparecem as Corravim. Então vamos ver aqui o termo Kohav, estrela. Né? O termo Kohav se escreve com uma Kaf, um Vav, uma Kaf e uma Vet. Né? Kohav. Kohav tem a gemátria 48. 20 mais 6 mais 20 mais 2. 48. Agora vamos ver o nosso pai Avram. Nosso pai Avram, pai pai exaltado, Avram, pai exaltado, Avram tem a gemátria 243. Né? Então essa é a gemátria do nome Avram. Mas o Eterno associou o nome de Avram com as estrelas, né? Com as estrelas. Ele chama Avram para sair da tenda e olhar nos céus e contar as estrelas, se fosse possível, e disse que a sua descendência, né, a sua descendência seria maior que aquela. E aí, como é que pode ser isso? Né? Porque o Eterno coloca no seu nome uma rei, uma letra rei, né? Uma letra rei que transformou seu nome de Avram para Avraham. Né? Avraham. Né? Avraham, pai de muitas nações, pai de muitos povos, pai de muita gente. E nós passamos de 243, com mais 5 da rei, para 248, ou seja, 200 mais 48. Então, dentro do seu nome, nós temos aqui o número 48, a estrela. Né? A estrela aparece no nome de Avram justamente né, para que as datas, o calendário, os dias do Eterno tivessem, né, tivessem uma realização prática. A partir de agora, então, né, a partir de agora, a nação Yehudi poderá se desenvolver, conseguir, né, conseguir obter bons resultados na área de ciência, tecnologia, desenvolvimento humano, né, inovação. Então é por isso que todo esse povo, né, esses 0,12% consegue ter tantos resultados em relação aos outros, justamente, né, justamente por essa rei que foi colocada no nome de Avram. Então nós vamos ver agora, né, as palavras usadas na criação, as palavras que o Eterno usou para criar todo o universo, os céus, a terra e tudo que há nos céus e a terra, o Eterno usou, né? O Eterno falou, Vaiomer Elohim, Yehior, Vayehior. Né? Essa foi a primeira vez que ele fala. Disse Elohim, né? Seja luz, e foi luz. Né? Então, nós tivemos essas palavras e mais 9 palavras com que tudo foi criado. E o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança justamente para ter a capacidade de transformar tudo aquilo que o Eterno colocou para o desenvolvimento do ser humano, dos animais, dos vegetais e de todo o planeta. Então isso é importante, o ser humano precisa transformar, o ser humano precisa trabalhar. E como ele vai fazer isso? Né? Para fazer isso, ele precisa obedecer às mitzvot do Eterno, para fazer de forma correta, para fazer de forma
proativa, de forma criativa, de forma que seja um resultado bom para todos, né? Um ganha-ganha para todos. Então, nós temos as palavras e as mitzvot para a ação do Adam, né? A ação do ser humano, a ação da humanidade, a ação, a transformação da criação nos deixada pelo Eterno. Nós temos 10 palavras. 10 palavras da criação, 10 palavras que o homem precisa seguir, né, para realizar corretamente no mundo à nossa volta, né? E o nome do Eterno? O nome do Eterno é a base para tudo. Você vê que na criação, a criação toda foi feita por Elohim, a manifestação de Adonai, manifestação criativa de Adonai, ou seja, a criação do mundo foi feita por Elohim, mas Adonai está por trás de tudo. Adonai, né, a manifestação criativa, não são dois seres diferentes, né? Na verdade é um só, mas é a manifestação criativa de Adonai. E nós temos esse nome aqui, né? Quatro valores, 5, 6, 5, 10. Se a gente levar ao quadrado, né? Se a gente levar ao quadrado, por que levar ao quadrado? Porque Bereshit começa com a letra Bet, né? Bereshit começa com a letra Bet. Se fosse Gimel, nós levaríamos ao cubo e todo mundo seria diferente se a Torá começasse com a letra Gimel, né? Nós já fizemos um estudo aí mostrando cada letra querendo ser, né, ser a inicial de do livro do Eterno, da Torá do Eterno, e o Eterno escolheu a letra Bet. Somando isso, né, 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado, nós temos o número 186, ou seja, somando os dois, nós temos o número 196, que é justamente o número 14 ao quadrado. Né? O número 14 ao quadrado dá 196. Então, 196 está representando Adonai, né? Adonai e todas as palavras usadas na criação e todas as mitzvot que ele nos dá para que a gente manipule essa criação de forma correta, de forma justa, né? Na justiça do Eterno. Então vamos ver, né? Vamos ver como essas ações no ser humano se manifestam. Então nós vemos lá Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Esse é o princípio de toda a criação do Eterno. Essa frase representa toda a criação do Eterno. Né? Nós podemos, se não houvesse essa frase, não haveria lugar para construir, né, para o Eterno criar o ser vivo, o animal, os vegetais, o ser humano. Não haveria se ele não houvesse criado, antes de tudo, os céus e a terra. E as ações de Adão são representadas por suas duas mãos, né? As duas mãos, lógico, não a mão machucada, que eu dei um pequeno corte na mão, mas nada complicado, nada sério. Mas nas duas mãos é que a gente realiza, que a gente transforma, que a gente produz, né? Que vem justamente de Bereshit, né? Do Bet de Bereshit. E com essas duas mãos, o Adam, né? O Adam consegue realizar as coisas, ou seja, as suas ações têm que ser feitas a partir das duas mãos. E na Torá nós vemos isso muitas vezes, né? Sempre que fala da mão, está falando da ação. Sempre que fala de ação, está falando da mão. Então vamos pegar aqui esse verso, né? E vamos separar em duas partes de 14 letras, porque ele tem 28 letras. Em 14 letras, nós temos aqui somente aparecendo o que está relacionado com o Eterno. Bereshit, o tempo. O tempo é só do Eterno, nós não temos nenhuma gestão sobre o tempo. Bará, a criação a partir do nada, que só o Eterno pode fazer. E Elohim, a manifestação criativa do Eterno. Estão associadas com a mão e a mão direita. A mão direita, que tem 14 falanges, 3 falanges em cada dedo desses, 2 falanges
nesse dedão, né? E, do outro lado, nós temos a parte da realização da criação. Hashamayim e Haaretz. Então, toda a criação, né, todo o universo é criado, os céus e a terra, que estão aqui nas 14 falanges da mão, né, da mão Shimol, né? Shimol, de onde surgiu a palavra esmola na nossa língua, né? Esmola, small, né? Que a mão esquerda não veja que a mão direita está fazendo. Então, a ação, né? A ação de ajudar o próximo. Quando você ajuda o próximo, você não deve fazer alarde, você não deve fazer propaganda disso, que a sua mão esquerda não saiba o que sua mão direita está fazendo, como nos ensinou Yeshua. Então, nós temos aqui as 14 vezes 14. Então, as 14 letras da primeira metade de Bereshit, as 14 letras da segunda metade. Se a gente colocar o produto das duas mãos, nós temos o número 196. Né? Se a gente juntar esse número 196 com Avraham, né? Avraham que soma 248, nós vamos ter uma soma que vai dar quanto? Né? Que vai dar justamente que as ações dos Bnei Avraham soma 444. Então, as ações, as boas ações, as ações feitas segundo as Bes Mitzvot do Eterno, né? elas levam a esse número. Então, as ações dos filhos de Abraão, ou seja, daqueles descendentes de Abraão, que fizeram uma aliança com o Eterno juntamente com Abraão, né? Porque o Abraão fez aliança e essa aliança se estende a todos os seus filhos que amam o Eterno, que obedecem às suas mitzvot. Esse número 444 tem uma palavra, né? Tem uma palavra em hebraico que tem essa mesma gemátria, a palavra Mikdash. Mikdash soma 444, ou seja, as ações dos filhos de Abraão vão levar à construção do Mikdash. Né? Por isso que o Eterno diz no capítulo 25, verso 8, Veassuli, e farão para mim, Mikdash, Veshahanti Betohan, e farão para mim um Mikdash, um santuário, e habitarei no meio deles. Ou seja, nós temos que construir esse lugar sagrado para que o Eterno possa habitar no meio de todos nós, no meio de cada um de nós e no meio de todos nós, porque o Eterno está no meio de cada um de nós e o Eterno está no meio de todos nós, todos os seres. Então nós precisamos agir, né? Nós precisamos agir com a criação, com muito que o Eterno colocou em nosso ser, né? Que a gente possa fazer com que esse muito se transforme em bens para toda a humanidade, em coisas boas e justas para toda, né? Para toda a vida na face da Terra, não só do ser humano, mas dos animais e dos vegetais. Nós temos responsabilidade sobre todos, né? É isso que o Eterno nos ensina. Nós temos responsabilidade sobre todos e nós precisamos, né? Nós precisamos agir com as duas mãos, transformar o mundo para que o mundo seja melhor para todos, né? Para que a gente não seja só 0,12% da humanidade tendo direito, né? Produzindo 21% de todo o conhecimento, do bom conhecimento, ou inovando para que o mundo progrida. Nós temos que ser nós 100% produzindo e o 100%, então, né, essa produção de 100% seja justa e correta para todos. Então, é isso que o Eterno nos diz, né, vai nos dizer no capítulo 25, verso 8 de Shemot.
né? Façam para mim um Mikdash e habitarei no meio deles. Então, nós veremos na próxima semana o início, né? O início dessa tarefa que o Eterno nos passa, né? Não é uma coisa pouca, não, é uma coisa muito importante, é uma porção muito importante que vai nos mostrar, né, como a gente pode seguir, né, com um objetivo da nossa criação, que foi melhorar o mundo que o Eterno nos deu, né? Porque ele poderia ter feito um mundo que não precisasse fazer nada, que não precisasse ser humano, que não precisasse animais, que não precisasse plantas. Ele não precisava nada disso, mas ele quis que nós estivéssemos aqui justamente para agir sobre esse mundo, a transformar da maneira justa e correta para todos, né? Então, isso é importante que você, né, que você vá se lembrando, que você vá estudando, que você vá aprendendo. Por quê? Porque o Mikdash faz parte do Mishkan, né, que é muito maior, né, que é maior que o Mikdash. O Mikdash ele está guardado dentro do Mishkan, dentro do templo. Nós somos o templo do Eterno. Nosso corpo é um Mishkan, é um templo do Eterno. Mas existe um lugar sagrado aqui dentro do nosso ser, que é onde o Eterno quer habitar. E ele só vai habitar se você construir esse Mishkan com as suas boas ações. Binei Abraham, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? É esse estudo que eu trouxe aqui para vocês hoje, que espero que tenha sido claro. Se você tiver alguma dúvida, questione aí nos comentários, e na próxima semana, se o Eterno assim permitir, nós retornaremos dando prosseguimento a esse estudo. Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde, e vou deixar com vocês agora uma música da dupla Aparvarim. אין לך מיטה, ככה את אומרת, את נותנת לי בגדים וכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, אין זה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי, זה נשמע מתוק מדבש. אין לי כמו מריה רוזה, אכן היא אחרת כמו רוזה מריה, זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. אין לחם ומיטה, ככה את אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, איזה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי, זה נשמע מתוק מדבש. אין לי כמו מריה רוזה, אכן היא אחרת כמו רוזה מריה, זה סיפור ישן חדש.
Matokatapuva, Ayahumaluva, Mashatova, Vetova, Mehatova. Matokatapuva, Ayahumaluva, Mashatova, Vetova, Mehatova. Mashatova, Vetova, Mehatova. Matokatapuva, Ayahumaluva, Mashatova, Vetova, Mehatova. Volta na sua. Matokatapuva, Ayahumaluva, Mashatova, Vetova, Mehatova. Mashatova, Vetova, Mehatova. Mashatova, Vetova, Mehatova.